Olá, meninas, bom dia! É muito bom estar com vocês nessa nova disciplina, Patologia dos Pés 2. Apesar da distância, né, dos contratempos aí dessa pandemia, eu tive a felicidade, né, de ter já trabalhado com vocês em Patologia dos Pés 1 e nós iremos trabalhar agora Patologia dos Pés 2. É um prazer trabalhar com vocês nessa nova disciplina, tá? Quero dizer que estou à disposição, você já tem meu WhatsApp, todas as atividades vai para o portal, né? Vai valer nota também, vocês vão ter um trabalhozinho, aí eu vou explicar tudo, tá bom? Vai ser tudo lá postado, aí vocês vão ver, ok? Nessa disciplina, Patologia dos Pés 2, vocês vão estudar 5 conteúdos. Lembre-se sempre, como eu falei, né? Um assunto vem sequenciando o outro. Nessa disciplina, vocês vão estudar calo e calosidade, vocês vão estudar tipos e formatos de unhas, vocês vão estudar onicólise, onicofose e tinea peds. Então, o nosso primeiro assunto de hoje, da nossa primeira aula de hoje, que é, na verdade, relembrando um pouco o que vocês já viram na disciplina de Patologia dos Pés 1, é sobre calo e calosidade, né? Então, na verdade, em Patologia dos Pés 1, nós estudamos sobre hiperkeratose. O que é a hiperkeratose? O que estudamos lá atrás tem a ver agora com calos e calosidades. Veja que um assunto está interligado com o outro. E aí a gente vê a precisão de estar, né, estudando, de ter bem em mente os conteúdos, tá? Principalmente que é algo que vocês vão ver muito no dia a dia no estudo de podologia de vocês, tá? Então, a hiperkeratose, na verdade, é uma produção excessiva de queratina, né? Como vimos lá em Patologia dos Pés 1. Uma produção excessiva de queratina. E aí, o organismo, ele entende que ele tem que produzir mais pele ali naquela região para proteger uma determinada área. Foi o que nós estudamos, né, anteriormente. Inicialmente, a hiperkeratose é formada pelo igrama. Lembra que nós falamos? Que é uma bolha, né, uma bolha de água. E logo depois dessa bolha, né, de água, que é causada pelo atrito dos sapatos, né, que existe ali, ou sapato, ou alguma outra causa, né, de atrito. Assim que é causado esse atrito, causa-se esse drama e esse igrama, e a consequência do igrama é a hiperkeratose, tá? Agora, o que a hiperkeratose tem a ver com calo e calosidade, né? Então, geralmente, quando a gente fala de calo, né, a gente sempre lembra, né, daqueles calos que ficam, né, nas falanges, né, ou em cima dos dedos, né, entre os dedos, ou acima dos dedos, né, ou a própria calosidade na planta, né, na parte plantar dos pés, né. Quando a gente fala de calo, a gente sempre lembra disso. Mas mais à frente a gente vai detalhar um pouco mais sobre essa questão de calo. Como a gente viu, a hiperkeratose, essa produção excessiva, né, de queratose ali, é uma produção anormal, né, de queratose, que ela pode se dar em qualquer parte do nosso pé. Vimos que também essa hiperkeratose, ela geralmente também está associada com outros problemas, né? E aí, dentro do que estudamos, quais são esses problemas que podem estar atrelados à hiperkeratose, né? Ou à produção excessiva de pele. Então, vimos que calçados, né, inadequados. Eu me lembro muito bem que até no dia, né, da sala de aula nós falamos muito sobre calçados inadequados, sobre rasteirinha, né? Eu me lembro que a gente falou que é um sapato, um tipo de calçado que ele causa muita hiperkeratose, né? Então a maioria das mulheres que usam rasteira, sempre na parte do antepé, né, na parte ali do calcanhar, tem um excesso de hiperkeratose muito grande, né? Ou uma calosidade naquela área. Falamos também dos sapatos, né? Ou das sapatilhas, que geralmente causam calo
principalmente no quinto metatarso, né? Então falamos muito sobre esse assunto, tá? Então, além do fator calçado, nós temos também o fator saúde, né? Vemos que tudo o que acontece no nosso organismo é de dentro para fora, né? Então, na verdade, é uma resposta de dentro para fora. Sendo assim, má alimentação, excesso de peso, né? Obesidade, tudo isso causa, né? O excesso, né, de hiperkeratose, a calosidade plantar, né? E as rachaduras e fissuras, que como vimos também, tá? Então, geralmente, quando a pessoa está acima do peso, né, o corpo entende que tem que produzir mais queratina ali naquela região, onde se fica aquela parte, né, densa ali, aquela camada de pele densa que tem que ser removida ou desbastada, tá? Vimos também que pessoas, né, de idade, né, que são mais propensas, né, a ter, idosos, né, pessoas que praticam muito esporte, que tem muito atrito ali naquela região, né, como atletas e assim por diante, tem a probabilidade também de estar tendo a hiperkeratose. Pessoas, mulheres que usam muito salto alto, né, geralmente na parte do antepé, que é aquela parte ali, né, da frente do pé. Então, como geralmente o salto, o peso do corpo fica todo na frente, geralmente essas mulheres têm uma hiperkeratose, né, uma calosidade acentuada ali naquela parte. Falando agora propriamente dito do nosso assunto, né, a gente revisou aí um pouquinho, agora entrando na calosidade, o que na verdade causa, né, os calos e a calosidade. Na verdade, o calo e a calosidade nada mais é do que ela é causada por um atrito, né, uma pressão sobre a pele, né? Então, a pressão sobre a pele é que vai causar, né, o calo ou a calosidade, né? E a calosidade, formado pelo que vimos anteriormente, pelo excesso de pele. E o calo, ele na verdade é uma resposta ao atrito causado ali na região, né, dos pés ou dos dedos ou das falanges, ok? Falando de calo, né, existe vários tipos de calo, né? Quando a gente fala de calosidade, geralmente calosidade abrange mais a parte plantar dos pés. Mas quando falamos de calo, existem vários tipos de calo e eu vou citar alguns para vocês, tá? Existe o calo duro, que é aquele tipo de calo que ele tem um núcleo, que ele pressiona as terminações nervosas do pé e que ele causa dor, tá? Então ele não necessariamente ele tem um igrama, que é aquela bolha, né, de líquido que a gente fala. Ele na verdade é um calo que tem núcleo, que na verdade ele pressiona as terminações nervosas e causa dor. Nós temos o calo interdigital. O que é isso? É aquele calo que fica entre os dedos, tá? É o interdigital. Ele é um calo que fica entre um dedo e outro, né? Nós temos os dedos, ele fica entre um dedo e outro. Geralmente esse calo ele é um calo mole. Por quê? Porque entre os dedos geralmente tem umidade, né? E aí geralmente esse calo é um calo mole, né? Esse calo interdigital, tá? Por conta da umidade ali no pé entre os dedos. Temos o calo plantar, né? Que são resultados da hiperpressão, né? Localizadas ali diretamente na área dos pés. Então esse calo plantar, como vimos, né? Ele é um atrito ali causado por sapatos, né? Por esporte, por excesso de pelo, então excesso de peso. Então o corpo entende que tem que mandar mais pele ali para aquela região, né? E aí fica a hiperkeratose ali, né? Naquela região plantar, porque o corpo entende que como está tendo muito atrito, né? Ele tem que mandar mais pele para aquela região para que proteja ali aquela área. O calo dorsal, ele é produzido pela pele que fica sobre as articulações, ou seja, ele fica acima, né, das articulações dos dedos, esse calo dorsal, né? E temos o calo miliar. Ele é um tipo de calo que ele aparece múltiplos calos juntos, né?
com pequenos núcleos, normalmente na planta dos pés. Geralmente esse tipo de calo miliar, ele é muito parecido, o pessoal confunde muito ele com verruga plantar, com cravo também, né? Então as pessoas confundem muito. Mas a gente vai ver, por exemplo, o calo, geralmente só se sente a dor do calo quando ele é pressionado de forma direta, tá? E a verruga, a pessoa, o cliente só sente dor quando é pressionado de forma lateral, tá? Então existe essa diferença entre o calo, né, e a verruga plantar. Mas nas disciplinas para frente vocês vão ver também sobre verruga e vocês vão entender um pouquinho. Mas é bom que se entenda e se estuda, porque um problema parece muito com o outro. E aí, às vezes, o paciente vem com verruga e aí não tem como vocês mexer, né? Porque a verruga é contagiosa, né? Ela é um vírus, então ela contamina, então vocês não podem mexer. Por isso que é bom estar prestando bastante atenção no conteúdo, estudando bastante para poder diferenciar uma coisa da outra, ok? Também tem o calo neurovascular. Que tipo de calo é esse? Então, esse calo, em geral, forma-se na planta dos pés, tá? Ele possui pequenos vasos sanguíneos e ramos nervosos e pode causar muita dor. Esse calo nervoso também, ele se assemelha com a verruga, porque a verruga também tem essas terminações nervosas e também tem esses pequenos vasos sanguíneos, tá? Então, por isso que sempre a gente vem estudando, vem relembrando vocês os conteúdos, para que vocês possam diferenciar uma coisa da outra e não se confundir na hora que estiver estudando, né? E na hora que também chegar um caso no gabinete, né, de podologia de vocês, para que vocês possam saber de fato diferenciar um problema do outro. As calosidades. Então a gente falou de calos, né? Os tipos de calos que existe calo duro, existe o calo interdigital, né, que é entre os dedos, existe o calo plantar, que é na parte plantar dos pés. Vimos que existe o calo dorsal, que fica acima, né, das falanges. Vimos que tem o calo miliar, que é localizado também na parte plantar dos pés. O calo neurovascular, que também fica na parte plantar dos pés, que tem terminações nervosas e também tem vasos sanguíneos. E a calosidade? Qual é a diferença? A calosidade, elas são maiores, né, que os calos. E, na verdade, a calosidade, ela não tem uma margem, né, definida ali. E, normalmente, a calosidade a gente vai ver na parte plantar dos pés, tá? É muito difícil a gente ver no dorso, né, do pé. Geralmente, a gente vê mais na parte plantar dos pés a calosidade, tá? Então, quem é que sofre? Quem é que pode sofrer de calos e calosidade? Qualquer pessoa, ou jovem, ou idoso, meia idade, qualquer pessoa, né, pode sofrer. É claro que tem grupos, né, como os idosos, por exemplo, que eles são mais propensos a sofrer de calosidade, tá? Então, pessoas que praticam esporte, que tem um atrito muito grande ali do calçado, né? O calçado pressiona, machuca o pé. Pessoas que têm uma pele muito fina, que têm uma sensibilidade muito grande nos pés, pode sofrer de calo ou calosidade. Pessoas que têm diabetes ou problemas de circulação, pode sofrer, né, de calo ou calosidade. E diversas pessoas, né? Qualquer pessoa pode sofrer de calo ou calosidade, tá? Vimos também que existem lugares mais comuns para o surgimento, né, de calos e calosidade. Geralmente a gente vê, e é muito comum, a gente vê na parte, no caso das mulheres, né, devido ao salto alto, né, todos os dias ali no trabalho e tal, tem o hábito de usar na parte do antepé, né, que é naquela parte da frente do pé, né, a gente observa ali, né, uma calosidade, né? Porque na verdade quem usa o salto, o peso do corpo, né, não fica proporcional, fica todo ali na parte da frente, né, dos pés. Então esse atrito ali, né, ele vai causar uma calosidade. E vemos também bem comum a calosidade no retropé, na parte de trás dos pés, né? Naquela parte ali do calcanhar, do calcâneo, a gente observa muito a calosidade nos pés. Então é bem comum de se observar
a calosidade nessa região dos pés, tá? E tudo isso vai se dar devido aos cuidados, né? Devido à qualidade de vida, né? O tipo de vida que a pessoa leva, né? O tipo de calçado que essa pessoa usa, né? Se ela tá tendo realmente cuidado, né? Com o tipo de calçados muito apertados, né? Também pode estar ocasionando ali o atrito, né, direto com a pele. Esse atrito direto com a pele vai causar ou calo ou a calosidade, tá? Pessoas também que passam longos períodos de tempo em ortoestatismo, né? Então, tudo isso aí pode causar o calo ou a calosidade, ok? Então, sendo assim, observamos aqui nesse vídeo breve, vocês vão ter o material disponível no e-mail para que vocês respondam as questões sobre calos e calosidades, me envie para que eu possa fazer a correção e dar o feedback para vocês, ok? Lembrando sempre que todas as nossas atividades valerão nota, tá? Então mande no prazo, mande correto, estude e se empenhe. Esse assunto é um assunto que a gente sempre fala que é o feijão com arroz da podologia. Por quê? Porque é um assunto que vocês vão ver muito facilmente ou quase todos os dias dentro do gabinete de podologia. Então estude, tenha o prazer de se inteirar do assunto, de estar buscando realmente esse conhecimento. Então a gente já estudou na matéria anterior sobre hiperkeratose e vemos agora em calos e calosidades como uma coisa está atrelada à outra, né? Que a hiperkeratose causa, né? Os calos, as calosidades, né? Na verdade, a hiperkeratose é uma resposta, né, do organismo ali ao atrito causado. Vimos também pessoas que têm mais probabilidade, né? Pessoas de idade, né? Pessoas diabéticas, pessoas que sofrem um maior atrito ali naquela região. Vimos também que a gente tem que ter cuidado com a nossa saúde, né, com o nosso peso, porque o excesso de peso ele vai sobrecarregar as articulações, vai sobrecarregar nosso joelho e automaticamente esse excesso de peso vai refletir nos nossos pés, né, porque vai acarretar uma carga de peso maior e como o nosso corpo não entende isso, ele vai mandar mais pele para ali, para aquela região e aí vai haver a calosidade, né, que ela se estende na área maior dos nossos pés, em toda a parte plantar dos nossos pés. Então vimos também que tem vários tipos de calo, calo interdigital, calo dorsal, calo miliar, neurovascular. Então vamos nos inteirar, vamos estudar para que a gente possa ser melhores profissionais, dar o melhor, né, de nós nesse momento. E assim, apesar da distância, nós estamos acompanhando as atividades de vocês, eu recebo, dou feedback, tá? E a gente está acompanhando e a escola está fazendo o máximo para que vocês tenham o melhor possível, né, com respeito ao material. Lembrando, são 5 aulas, né? Na sexta aula nós teremos nossa prova, como sempre, todas as atividades de vocês valerão nota e a gente tem um trabalho também, que vai estar tudo no portal de vocês lá, tudo informado, tá? Um grande beijo, um abraço para vocês e tamo juntas aí.